Boa noite, Shalom, Shalom. Estamos em Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, seguindo o guia de reflexões espirituais, 49 reflexões para a nossa cura emocional e para o nosso refinamento pessoal. Estamos seguindo as orientações e direções do nosso rabino Simon Jacobson, que traz para nós as reflexões concernentes, realmente a contagem entre Pêssar e Shavuot para a nossa preparação para a outorga da Torá. Recordarmos um momento precioso em que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, recebeu a Torá. Hoje nós estamos iniciando a 4ª semana da contagem e, como nova semana, temos sempre uma introdução para entrar no tema central da semana. Esta semana nós teremos realmente Netzar, que é o tema central, onde vai se relacionar com as outras 6 Midot, as 6 emanações das emoções, do ser humano. Então, Netzar está conectado com persistência, firmeza e ambição, no bom sentido, obviamente, ok? Então nós vamos para a introdução e depois vamos entrar na contagem do Homer propriamente dito, ok? 4ª semana temos então Netzar, persistência, firmeza e ambição. Perseverança e ambição são uma combinação de determinação e tenacidade, É um equilíbrio entre paciência, persistência e coragem. Então nós temos aqui um tópico interessante, equilíbrio entre paciência, persistência e coragem. Ou seja, paciência, persistência e coragem precisa manter equilíbrio, E é uma questão crucial para o ser humano, paciência, Muitas vezes a pessoa diz assim, o meu estupim não é curto, o meu estupim é para dentro, Então, quer dizer, bota pavio curto nessa história, não é verdade? Depois nós temos a questão da persistência, ou seja, a pessoa começa um projeto ou algo semelhante e no primeiro momento dá alguma coisa errada, ele já pensa em desistir, tenta de novo para ver se dá certo ou não dá certo, aí ele já chuta o balde e tchau e benção, Então perde a persistência, E a terceira questão, sobre equilíbrio é coragem. Hoje nós estamos vivendo um mundo tão conturbado em que as pessoas não têm coragem para viver a sua fé, não tem coragem para defender os seus valores, os seus princípios, e muitas vezes acaba ficando em silêncio, se acovardando ou algo semelhante, deixa para lá e vamos ver no que dá, não é verdade? Mas aí temos uma questão, perseverança e ambição, são uma combinação de determinação, ou seja, você precisa determinar a perseverança, lutar sem desistir, ambição o seu alvo, o seu foco, aquilo que você de fato determinou para buscar, encontrar, que almeja, uma conquista, uma vitória, ou seja lá a sua pretensão, precisa realmente de determinação. E temos aqui a palavra tenacidade, pouco sabe o que é tenacidade. Vamos ver então o que significa tenacidade, para ver qual é a conexão com essa história, já no começo de Netzar. Tenacidade, capacidade de resistir às pressões, impactos ou dificuldades, seja de ordem física ou seja de ordem mentalidade, Então isso é tenacidade, capacidade de resistir às pressões. Quantas pessoas desistem por causa da pressão, muita pressão em cima de mim, eu não aguento pressão, que não sei o que, Então desiste.
capacidade de resistir a impactos, né? A vida é cheia de surpresas e muitos impactos que nós experimentamos aí na nossa vida, muitos deles são contundentes e não é fácil, né? Você perdeu a oportunidade de um bom emprego, de um bom salário, você perdeu um ente querido, por exemplo, você perdeu a oportunidade de poder conquistar um bom emprego, uma boa posição social, alguma coisa semelhante, uma boa amizade, né, e por aí afora vai. Então, nós temos vários impactos, né, e cada um deles tem uma certa dimensão, para mais ou para menos. Tenacidade é a capacidade de resistir, né, às dificuldades, sejam elas físicas, né, uma doença, uma perda de dinheiro, uma perda de emprego e por aí afora vai, ou resistir às pressões mentais, né, onde que nós estamos aí num mundo perturbado mentalmente, né? O mundo está perturbado mentalmente. Então hoje as pessoas estão tão perturbadas que ela não sabe mais o que é pedra, o que é pau, né? Por exemplo, não sabe o que é o certo, o que é o errado, né? Não sabe mais distinguir as questões. Então a pressão psicológica, ela é muito forte, né? Essa pressão de mentalidade. Então as dificuldades que se apresentam aí. Então tenacidade é a capacidade de resistir a tudo isso. Por isso, Netzach, né? Perseverança e ambição, uma combinação de determinação e tenacidade, né? Um equilíbrio entre paciência, persistência e coragem. A perseverança implica também em ser confiável e ter responsabilidade, o que estabelece segurança e comprometimento. Então você na perseverança, você também precisa ser confiável e ter responsabilidade. Né? Nos dias atuais é complicado, é difícil, sim, mas não impossível de se viver. E dessa forma você estabelece segurança e comprometimento. E quando as pessoas verem em você exatamente essa questão de segurança e comprometimento, então ela vai de fato confiar em você, né? E o que você disser a essa pessoa, ela vai confiar no que você está dizendo, por causa do seu porte, a sua conduta, o seu modo de agir. Sem perseverança, qualquer empenho positivo ou boa intenção fica sem chance de sucesso. Então não adianta você ter boa intenção, não adianta você ter um empenho positivo se você não tem perseverança. Você começa a semana, o primeiro dia, o segundo dia a 1000 por hora. No terceiro dia você já vem para 100 por hora. No quarto dia você já vem para 50 por hora. No quinto dia, no sexto dia, você já está 10 por hora, a passos de tartaruga, né? Nos seus objetivos, naquilo que você focou, os desafios que tem pela frente, etc. e tal. Então, sem perseverança, as boas intenções não servem absolutamente para nada. Por isso, persistir, né? Perseverança, persistir significa o quê? Significa que você está vivo. O zumbi, o morto-vivo, aquele que está vivo, mas está mais morto do que vivo, certo? É porque ele desistiu. Ele perdeu a perseverança. Ele desistiu de persistir. Então, automaticamente, ele diz, não tenho sentido para a vida. Perdi o sentido da vida. Perdi o valor das coisas. Para mim não tem mais valor coisa nenhuma. Por quê? Porque perdeu o persistir, a perseverança. Ser guiado por objetivos saudáveis e produtivos te dá amparo para você poder perseverar,
para você poder persistir. Então, quando você tem objetivos saudáveis e produtivos, valores reais, verdadeiros, então você se sente vivo. Essa que é a questão. E ao se sentir vivo, você faz o quê? Você persiste, você luta, você vai com determinação e tenacidade, você enfrenta, né, o que tem pela frente, aí você resiste e vai em frente, ok? Netzar é a prontidão para a luta por aquilo que você acredita, percorrendo todo o caminho necessário. Não importam os obstáculos, os percalços, os espinhos pelo caminho, as pedras pelo caminho, mas é a prontidão para lutar por aquilo que você acredita, né? Então, por isso que a gente sempre fala por aqui, né? Se a fé fosse fácil, até Maria Mole entrava no céu, não é verdade? Sem tal compromisso, qualquer empreendimento torna-se vazio e tedioso, né? Vira uma coisa sem pé, sem cabeça, sem sentido. Então, sem tal compromisso, qualquer coisa que você faz como empreendimento, você não vê sentido nele, porque você perde a visão dos valores. Ou seja, por não persistir, você não está vivo. E aí, perde o sentido das coisas mesmo, né? Por isso, né, torna-se vazio e tedioso, né? Vira aquela rotina, sem pé, sem cabeça, sem sentido, né? Um vazio, um deserto e por aí afora vai. É uma energia que vem de dentro e não para enquanto não alcança o seu objetivo, né? Então, por isso, a perseverança, a ambição, a firmeza é algo que está dentro de você, que você precisa alimentar para que você possa realmente fazer com que essa energia seja forte e vibrante e você venha alcançar os seus objetivos. Isso certamente requer que a perseverança seja examinada cuidadosamente para assegurar que é usada de uma maneira saudável e produtiva. Então, por isso, pergunte a si mesmo: quão comprometido estou com meus valores? Qual é o grau que você dá para os seus valores? Aonde que você coloca de fato, né, a sua persistência, a sua firmeza, a sua ambição? São de fato em valores positivos, construtivos? Quando estou disposto a lutar por eles? Qual é o grau de disposição que você tem para lutar pelos seus valores? Então, lutar pelos seus valores significa o seguinte: se você tiver que deixar o mundo inteiro para trás para você realmente estar nos seus valores, que o mundo se lasque, vamos assim dizer, né, num termo bem chulo, que o mundo se lasque, eu não vou sair, eu não vou abandonar os meus valores. Então, como você está disposto a lutar pelos seus valores? Eu mudo de opinião facilmente? Você é que nem a palha ao vento? Que preço estou disposto a pagar por minhas crenças? Você está disposto a pagar um preço? Ou realmente um preço difícil, árduo, pelos seus valores? Pelas suas crenças? Existe alguma verdade pela qual estaria disposto a dar a minha própria vida por esta verdade? Você está disposto a dar a sua vida por aquilo que é realmente verdadeiro? E aqui, vejam bem, nós não podemos esquecer que a análise, ela é em primeiro plano espiritual. Ou seja, não é você dar a sua vida aí, né, que nem acontece em certos lugares aí, vai preso, vai para o pelotão de fuzilamento, etc. e tal, que existe lugares assim, infelizmente ainda, né? Mas de uma forma geral, o significado é de perder a sua vida
pelos seus valores. Significa que o meu ego, os meus prazeres seculares e mundanos, eles tornam-se sem valores, porque eu tenho valores melhores e maiores. Então, por esses valores maiores, o resto é resto. Eu preservo, dou a minha vida. Eu gostava muito, né? Já falei algumas vezes aqui, né? Eu gostava muito de ir em bailes, mas a Edna nunca gostou de baile. Então eu tive que fazer uma escolha, vou continuar indo nos bailes ou eu vou deixar de ir nos bailes porque ela não gosta para eu poder ficar com ela. Então eu fiz uma opção, eu abandonei os bailes para poder ficar com a Edna, entendeu? Então isso é perder a vida, ou seja, perder o ego, né? Os seus prazeres seculares, mundanos, etc. e tal. Então você faz opções, é nesse sentido que está falando. Então a vida, né, da alma animal é exatamente os prazeres do mundão. Você está disposto a perder a sua vida por desses prazeres mundanos para poder ficar realmente com os verdadeiros valores? É isso que está. Então, por isso, é realmente a reflexão no início da nossa quarta semana, que temos como ponto central Netzach, persistência, né? Para que nós possamos permanecer firmes e que a nossa ambição seja uma ambição saudável, né? Para podermos conquistar os nossos objetivos, preservando os nossos bons valores e a nossa crença, né? Monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Vamos para a contagem do Homer. Quem pode ficar em pé, vamos ficar em pé. E vamos para a página 68, para a prece Harahaman. Então a bênção, né, de Harahaman assim diz: que o misericordioso restaure o serviço do Beit HaMikdash, o grande templo sagrado de Jerusalém, ao seu lugar, imediatamente em nossos dias. Amém. Selá. Virando a página, Salmo 67, para o mestre do coro, uma canção com música instrumental, um salmo. Vamos juntos? Que Deus seja cheio de graça conosco e nos abençoe, que Ele faça seu semblante iluminar-se sobre nós eternamente, que teu caminho seja conhecido na terra, tua salvação entre todas as nações. As nações te exaltarão, ó Deus, todas as nações te exaltarão. As nações se rejubilarão e cantarão de alegria, pois tu julgarás as nações com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os povos te exaltarão, ó Deus, todos os povos te exaltarão, pois a terra produzirá o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará, e todos dos mais distantes cantos da terra o temerão. Vamos agora para a página do nosso guia, página 36, primeiro dia da quarta semana, né? Vamos fazer como de praxe. Então a contagem do Homer assim diz: hoje é o dia 22, ou seja, 3 semanas e um dia do Homer. Hoje é o dia 22, ou seja, 3 semanas e um dia do Homer. Baruch Hashem. Poder sentar, amados? Então, nesse primeiro dia da quarta semana, nós estamos em Hesed de Netzach, ou seja, amor na persistência. E esta semana, dentro desse foco, né, o que nós temos aí, exatamente Netzach, como tema geral para essa semana, nós temos, mesmo sem entender, Hashem está guiando cada passo nosso, ok? Então, mesmo sem entender, Hashem está guiando cada passo nosso. Amor na persistência. Vamos para as nossas reflexões com o Rabino Simon Jacobson. Para que qualquer coisa tenha durabilidade, é preciso que seja amada.
Ou seja o que for. Para que haja durabilidade, é preciso que seja amada. Então tem aquele detalhe que fala assim, perdeu o amor, perdeu tudo. Lógico, perdeu o amor, perdeu tudo. Não há durabilidade. Agora, se realmente, né, o amor ele é persistente, então, de fato, né, a durabilidade ela é, vamos assim dizer, eterna. Então, o que nós precisamos fazer é fazer com que, seja o que for, né, o amor venha a prevalecer. Por isso, a questão que vimos na introdução da semana Netzach, a questão da persistência com os meus valores e a minha crença. Se você simplesmente, né, desvia a sua atenção para outras coisas e não valoriza, né, realmente a pessoa amada, a fé, o monoteísmo, as 7 leis de Noah, a comunidade, os irmãos, se você realmente não ama, vai se perdendo gradativamente tudo aquilo. Aí chega aquela questão, né, que nós vimos aí anteriormente, né, que não se conquista nada, simplesmente perde-se tudo. Entendeu? Então, por isso, realmente o amor na persistência é importante para a durabilidade, a durabilidade de um casal, de pais e filhos, filhos e pais, parentes, amigos, vizinhos, amor naquilo que você conquista, o seu trabalho, o seu salário, né, as amizades e por aí afora vai. Né? Você dando o real valor do amor, então há durabilidade. Se você não dá o devido valor, né, amando como deve ser amado, a durabilidade vai caindo por terra. Ou seja, a data de validade ela vai começar a bater no teto, entendeu? Então precisa tomar cuidado com isso. Uma atitude indiferente vai se refletir num compromisso marginal. Olha só o que o Rabino traz, hein? Uma atitude indiferente vai se refletir num compromisso marginal. Então, por isso, nós precisamos analisar, de fato, as nossas atitudes. Né? Você chega com uma determinada pessoa, o seu próximo, né? Você chega falando uma piadinha para ele. E essa pessoa fala assim, ó, eu já te falei, né? Eu não gosto de piadas, né? Então, vamos deixar as piadinhas de lado, vamos falar aquilo que é consistente, né? Beleza. Aí no outro dia você volta e fala de novo piadinha. O que vai acontecer? Simplesmente, a atitude indiferente, ela vai refletir num compromisso marginal. Vai perder a eficácia. Entendeu? E perdendo a eficácia, o amor ele cai por terra, então não há persistência, porque você não persistiu em respeitar os valores e a crença do seu próximo, que é importante. Lembrando que para ter durabilidade, o amor tem que ser efetivo. Se você tem dificuldade de se comprometer, examine o quanto você ama e quanto lhe agrada o objeto que requer esse compromisso. Né? Então, se você tem dificuldade de se comprometer com o seu próximo, então o que você precisa fazer? Examine o quanto você ama e quanto lhe agrada, né, o objeto que requer esse compromisso. Então, muitas vezes, você precisa reavaliar, de fato, o quanto você ama aquela pessoa, o marido, a esposa, os filhos, os pais, os parentes, os amigos, vizinho, o seu convívio social, entendeu? Para que realmente possa ter durabilidade, né? E também as outras questões. Eu amo o meu trabalho. Tem gente que fala assim, eu só vim trabalhar porque eu tenho que vir mesmo, porque se fosse por mim eu não viria. Eu não gosto disso daqui. Ou seja,
a pessoa não ama aquilo que faz, não ama o seu trabalho. Ela não vai se dedicar, ela não vai se comprometer. E ao não se comprometer, ela vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Vai perdendo valores e crenças. E aí, a tendência é falir em todos os sentidos, né? Amo minha família, amo a minha família. O que você faz para preservar a sua família no amor, na persistência? O que você faz? Por isso, avaliação. Amo as minhas escolhas. As minhas escolhas, elas servem para trazer amor na persistência, para a durabilidade do meu trabalho, da minha família, das amizades, do convívio social, do convívio da fé, junto com as demais pessoas. Então, por isso, né, o nosso rabino diz para examinarmos esta realidade. Para ser efetiva, a perseverança precisa ser protetora e carinhosa, né? Então, para ter eficácia, a perseverança ela tem que ser protetora e carinhosa, né? Nada de a base de ditadura, a força. Persistência sem amor pode ser contraproducente. Ou seja, persistência sem amor, não há frutos. É uma árvore frondosa sem frutos. Uma árvore frondosa, ela é bonita, apenas bonita, mas não tem frutos, não dá frutos. Ou seja, não vale para nada. Persistência crua pode se tornar severa e agressiva, o que solapa a cooperação dos outros, né? Então aquela persistência crua está dizendo, aquela persistência rígida, né? Rude, onde realmente é pela força, né? Entre aspas, né? A base de ditadura, por assim dizer. Então isso daí não vai ter cooperação, né? As pessoas vão olhar para você realmente como um ditador, um arrogante, um presunçoso e por aí afora vai. Quando há excessiva firmeza, a pessoa pode se tornar controladora e exigente, afastando os outros de si mesmo, né? Ou seja, a excessiva firmeza, ou seja, é excesso. Aquilo que é excesso é o extremo, e aquilo que é extremo é prejudicial. Por isso, sempre fala de equilíbrio, para que as coisas sejam saudáveis. Para que a persistência seja bem-sucedida, é preciso uma atitude carinhosa, protetora, e isso requer paciência. Então, qual que é o produto, o resultado da paciência? É realmente atitudes carinhosas e protetoras. Preserva a pessoa amada, né? Preserva aquilo que é objeto do seu amor, o trabalho, né? Os seus pertences, etc. e tal, e por aí afora vai. Por isso, né? Paciência com carinho e proteção. Algumas perguntas que o Rabino traz aqui são elas. Sou ou pareço ser inflexível por causa da minha perseverança? Né? Você é flexível ou inflexível por causa da sua perseverança? Precisa ter equilíbrio, sabedoria, amadurecimento, porque há momentos que precisa ser flexível para não se romper, né, o elo entre as pessoas. Há momentos que precisa ser inflexível para que as coisas não venham desandar, né, sem freio, ladeira abaixo. Então precisa analisar. Meu impulso e minha determinação me faz controlador, né? Então muitas vezes, né, o impulso, a determinação, ela faz com que a pessoa seja controladora. Ela precisa ter equilíbrio para que não venha agir dessa forma, para que haja harmonia. Lembre-se sempre que a autoestima ela é tanto do doador como do receptor, ok?
Sou muito exigente? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós somos exigentes com os outros, né? Requerendo de nós mesmos uma exigência que nós não temos como cumprir e acabamos cobrando dos outros. Então, nós precisamos tomar cuidado com a questão de exigência, né? A primeira tarefa é a gente analisar a exigência que eu faço comigo mesmo, para poder analisar a exigência, entre aspas, com o próximo, se ela é controladora e por aí afora vai. Os outros, né, os meus empregados, meus amigos, meus filhos, minha esposa, meu marido, cooperam comigo pela pressão de minha vontade ou por amor? Né? Como você é um indomável, então as pessoas acabam fazendo a sua vontade para não entrar em atrito contigo, né? Ou as coisas acontecem por amor. Há equilíbrio, né? Um cede daqui, o outro cede dali, vem um relacionamento maduro, equilibrado, e então há durabilidade no amor, sem sombra de dúvidas. Minha persistência é afetuosa, né? Sempre lembrando, né, os bons modos, né, ser afetuoso com o próximo. Eu permitiria que outros se magoassem se isso fosse necessário para provar que tenho razão? Né? Então você precisa analisar esse ponto aí. Né? Magoar, né, as pessoas é algo complicado, isso daí. Né? Precisamos tomar muito cuidado. Eu acredito que os fins justificam os meios, quer dizer, prevalece a minha vontade, o que eu penso, o que eu quero, e ponto final, e acabou. Né? Então, ponto final. É assim. Eu não pararia por nada para conseguir os meus objetivos. Nessa jornada para você conquistar os objetivos, sempre você vai precisar avaliar os prós, os contras, o positivo, o negativo, se vale a pena, se não vale a pena, para nunca esquecer, equilíbrio. Quando minha persistência prevalece e sobrepuja os obstáculos do caminho, ainda sigo sendo carinhoso? Aquela questão, né, amados? A vida, ela não é fácil. Muitas vezes, né, comemos o pão da amargura, né, em certos momentos da nossa vida, as dificuldades, perseguições, né, aqueles que se levantam contra, dificulta tudo na sua vida e por aí afora vai. Então, esses obstáculos que aparecem no caminho, mesmo depois de você vencê-los, você ainda continua sendo uma pessoa carinhosa, amorosa? Se você se torna uma pessoa amarga, né, aí complica as coisas, não é verdade? Então, por isso, né, as experiências da vida precisam nos fortalecer realmente no bom caminho, né, de sermos amorosos. Mesmo quando me defendo ou defendo a outros contra influências maléficas, estou sendo impulsionado pelo amor ou pelo ódio? Né? Ou seja, quando você está ajudando, né, orientando as pessoas sobre determinadas situações, né, que você sabe que são influências maléficas, né, você está sendo impulsionado pelo amor ou pelo ódio daquela outra pessoa? Você está fazendo isso por amor à pessoa a qual você está ajudando, ou você está apenas fazendo porque você odeia aquela outra pessoa? Analise. Por isso, a tarefa para o exercício até o pôr do sol de amanhã é: quando estiver lutando por algo em que você acredita, pare um momento para se assegurar de que isso é realizado de maneira afetuosa. Só há uma arma que nós podemos vencer tudo e todos. Só há uma arma que nós podemos vencer o nosso próprio ego, os nossos próprios prazeres seculares. Somente o amor verdadeiro, maduro e equilibrado dentro da persistência. Se faltar isso,
a derrota é realidade. Então, por isso, nós que não fomos chamados para sermos e vivermos em derrota, vamos realmente viver dentro da cura emocional e do refinamento pessoal para sermos vencedores em cada passo, em cada dia, em cada momento e no 50º dia. Vamos sim, juntos, poder abraçar a entrega da Torá. Bom exercício, boas reflexões, com a graça de Hashem. Não esqueça que amanhã nós temos a Sefirat HaOmer, né, junto com a celebração ao Shabat. Então, até amanhã, celebrando o Shabat e honrando o único Deus e o único Criador. Shalom, shalom, até lá.